Olá, pessoal. Vamos falar de mais um evento? Evento inédito, hein? Almoço grego, com cardápio grego, com apresentação grega. Vai ser um evento bem interessante, de bastante aprendizado para todos nós. Estou bastante animada para ele. Bom, a gente sempre começa os treinamentos falando da nossa responsabilidade enquanto voluntários que mexem com a alimentação, voluntários que atuam nas copas, nas cozinhas, lá dentro do restaurante, aqueles que estão na cozinha com a mão na massa, ou seja, atuando diretamente com os alimentos, ou aqueles que atuam indiretamente. É, Todos devem conhecer as boas práticas de manipulação de alimentos e entender a sua responsabilidade enquanto manipulador. Durante os trabalhos, a gente deve usar roupas leves, até porque é um ambiente quente, o trabalho é pesado, calças compridas sempre e sapato fechado, de preferência tênis, pode ser croque, pode ser uma bota, um sapato emborrachado, camiseta, mas sempre usar blusa com manga, nunca usar uma blusa regata, tá? Todos devem utilizar o avental de frente, você pode trazer o seu de casa ou pode usar o que tem na casa, e todos devem estar com os cabelos bem presos, com touca descartável, cobrindo toda a cabeça. A gente não deve utilizar joias ou bijuterias, então antes de entrar na cozinha, a gente precisa retirar anéis, colares, guardar e cobrir os brincos com a touca descartável. Então, a orientação é que a gente esteja bem paramentado para trabalhar. Durante os trabalhos, a gente deve guardar os nossos pertences pessoais no armário da entrada da cozinha. Agora a gente está com um armário de ferro dentro do nosso estoque, dentro da sala 10, para guardar as mochilas e bolsas e a gente ficar mais sossegado. A gente tem que manter as unhas curtas e sem esmalte, se possível. A gente entende que o trabalho material de algumas pessoas pede que a pessoa esteja com a unha bem feitinha, né? Mas, se possível, estar sem esmaltes e lavar as mãos com água e sabonete quando entrar na cozinha, quando trocar de atividade, quando tocar no lixo, depois de ir ao banheiro, se sair do restaurante e mexer com outras coisas, tá? A gente não deve comer dentro da cozinha e nem levar as mãos à boca ou o nariz enquanto a gente estiver manipulando alimentos. Para provar alimentos, a gente deve sempre utilizar colheres limpas e essas devem, depois que a gente provar, ser colocada na pia para lavar, nunca voltar para a panela, tá? A gente não prova nada na mão e muito menos coloca a colher que eu estou mexendo a panela direto na boca. A gente deve evitar falar sobre os alimentos, né? O máximo possível, cantar, assoviar. Quando o voluntário tiver alguma alteração de saúde, ou um corte, ou uma ferida, ou uma virose, ou não está bem, está com uma indisposição estomacal, é sempre bom nos avisar, principalmente se tiver com diarreia, vômito, gripe, dor de garganta, que são coisas muito contagiosas, avisar o responsável, avisar o líder para se afastar das atividades e não mexer diretamente com alimentos, tá? Os machucados, como cortes e feridas, também é bem importante a gente cobrir, né? Lavar bem a mão e usar uma luva para não ter contato com o alimento. Então, a cozinha não é lugar para a gente estar toda maquiada, cheia de adereços, muito menos de cabelo solto, tá? A gente tem que estar bem paramentado para trabalhar com os alimentos. Em relação ao lixo, isso é bem importante. Existe um grupo de trabalho na Casa Transitória que está fazendo um trabalho relacionado à sustentabilidade, né, ao adequado manuseio do lixo. Então, na cozinha, a gente tem uma grande responsabilidade porque a gente gera uma quantidade grande de lixo. Então, a gente vai separar o nosso lixo em três categorias. Para a compostagem, vão todas as castas, restos de alimentos crus, oriundos de frutas e vegetais, pó de café, casca de ovo, até a bandeja do ovo pode ir para a compostagem. Na lixeira de recicláveis, todas as caixas de leite, de suco, de molho, latas, vidros, potes plásticos, copos e outros descartáveis, sempre que sejam de plástico e sempre que. Passei sem querer. Sempre que sejam de plástico ou que estejam limpos, vai para o latão de reciclagem. E o que vai para o lixo comum? Aquilo que eu não consigo destinar, que não vai nem para a composteira e nem para reciclagem. São embalagens que estão muito sujas de sangue, por exemplo, ou muito sujas de resto de alimentos, tipo leite condensado que gruda. Esses a gente vai para o lixo comum.
aquele arroz queimado que ficou na panela, aquela pele de frango, aquela que não é nem compostagem nem reciclagem, vai para o lixo comum, tá? Lá na Casa Transitória a gente trabalha com um grande volume de alimentos doados, de produtos que vêm de doação. E, infelizmente, algumas vezes esses produtos vêm avariados ou as embalagens não estão bem devidamente fechadas, lacradas, as latas estão amassadas, ou a gente recebe algum produto vencido. Então, sempre que você se deparar com um produto que está com embalagem violada, que está amassado, que está esquisito, que está fora da validade, sempre procura o responsável pela cozinha ou as nutricionistas, eu, a Janaína, a Natália, para que a gente possa orientar como proceder nesse caso, tá? Todas as bancadas, utensílios e equipamentos devem ser lavados e ou higienizados com álcool 70 antes do uso. Às vezes a gente chega esbaforido para começar a trabalhar e não dá atenção para esse procedimento. E é muito importante que a gente faça essa higienização das bancadas. Então, para isso, a gente vai utilizar um pano descartável, que é um Perfex, ou então papel toalha, para fazer essa higienização. Então, os voluntários trabalhando de avental, com o cabelo protegido com a touca, em local limpo, tá? No nosso ambiente de trabalho. É importante todo mundo observar o procedimento para lavagem e desinfecção das mãos. A gente tem uma pia de lavagem de mão exclusiva perto da porta de entrada, tem sabonete bactericida, tem papel toalha. Então, sempre lavar bem as mãos, a palma das mãos, as costas das mãos, entre os dedos, o dedão, a ponta dos dedos, essa bolinha tão pequena para mim, né? E o antebraço, sempre lavar o antebraço, tá? Secar bem e ir para o trabalho. Todos os produtos devem ser armazenados bem embalados, identificados e de maneira organizada, respeitando sempre os produtos prontos na prateleira de cima, sempre que possível, produtos crus, carne, peixe, frango, na prateleira de baixo. E uma coisa muito importante a observar, sempre dentro de bandejas ou de caixas, porque aquele sangue, ele escorre, contamina a geladeira, o estoque fica com mau cheiro, é difícil de limpar, então sempre dentro de uma higiene alta, de uma caixa ou de uma assadeira, tá? E nunca misturar categoria, colocar salada com sobremesa, com fruta, com carne, não, cada coisa na sua prateleira, tá? Atenção ao descongelamento e resfriamento, então sempre colocar, como eu já falei, carnes em bandejas ou cubas para evitar o vazamento de sangue na geladeira, o que gera contaminação e mau cheiro. Manter a limpeza e a organização da geladeira é dever de todos. E aqui eu quero reforçar que limpeza de equipamentos, do que a gente está usando, é responsabilidade dos voluntários, tá? A equipe de limpeza, ela não dá conta de fazer limpeza de equipamento, de organizar a área. Eles lavam as paredes e o chão, mesmo assim é muito complexo, porque a casa é muito grande e é uma equipe bastante enxuta. Tá? Então a geladeira, se ela tá suja, você tá vendo que ela tá suja, não adianta me chamar e me mostrar. Já pega uma bucha e um Perfex e já vai limpar, né? Às vezes eu fico até pensando, a pessoa me chama para mostrar que tá sujo, cara, limpa. Eu não vou chamar ninguém de fora para limpar, sou eu que vou limpar, ou você que vai limpar, é a nossa equipe que vai limpar, tá? Então a gente tem que tomar o cuidado para não sujar, para não complicar a nossa atuação ali e nunca usar nada sujo, tá? Durante o atendimento e serviço do almoço, os voluntários devem estar sempre com os cabelos bem presos, com redinha, utilizar luva descartável, falar o mínimo possível sobre os alimentos ou então utilizar máscara, manter ali para uso o álcool em gel para higienizar as mãos, o álcool 70, aquele do borrifador, para higienizar os balcões se necessário, para deixar sempre tudo bem limpinho, tá? Quando finaliza as atividades, a gente precisa acondicionar as sobras, a gente precisa dar destino para as sobras. Então, a gente armazena no freezer ou na geladeira, dependendo do produto, todas as sobras de ingrediente devidamente identificados. A gente precisa empilhar as mesas plásticas na área externa, trazer para dentro do salão as mesas de madeira e as mesas da lanchonete, que a gente costuma colocar fora para o pessoal poder se alimentar fora. Lavar e organizar todos os utensílios e equipamentos utilizados. E, de novo, manter a limpeza e conservação de utensílios, equipamentos e estruturas dentro do restaurante são obrigação de todos os
voluntários. Faz parte do trabalho. O trabalho não é só picar, cortar, cozinhar. É também cuidar dessa manutenção dos utensílios e dos equipamentos, tá? Essa higienização, essa limpeza, ela não pode ser feita com qualquer produto, com qualquer coisa, tá? Dentro da cozinha, pano de prato é proibido. E essa é uma coisa muito difícil, né? A gente tá sempre com paninho de prato na cozinha, mas a gente precisa tirar, tá? E a gente não pode usar qualquer produto de limpeza. Por exemplo, eu não posso usar um Veja, eu não posso usar um desinfetante com cheiro dentro da cozinha. Dentro da cozinha eu uso detergente neutro para lavar a louça, álcool 70 para desinfetar utensílios e equipamentos e bancadas, e no chão é detergente neutro e água sanitária ou cloro, né, Cândida. E só. Eu não posso usar outros tipos de produto. Para fazer uma limpeza do forno, uma limpeza mais pesada do fogão, a gente pode usar o desencrustante, tá? Mas eu não posso ir além disso. Então, sempre utilizar panos limpos para fazer higiene, nunca varrer a cozinha. Tem 2 mops dentro do restaurante. Quando a gente derruba muita água, quando a gente derruba alimento, alguma coisa no chão, a gente higieniza com álcool. E a gente deve armazenar os nossos produtos de limpeza, pano, perfex, num local adequado, tá? O local de trabalho deve ser sempre higienizado e organizado no final do expediente, e a higienização também é necessária entre atividades, né? Eu tô cortando frango, aí eu acabei, eu guardo o frango, lavo tudo, higienizo com álcool e vou para a próxima tarefa. Cortei cenoura, acabei, lavo tudo, higienizo tudo e vou para a próxima tarefa. Sempre assim. A gente não pode usar a mesma tábua para cortar coisas diferentes, a gente precisa higienizar. Eu não posso usar a mesma faca para cortar coisas diferentes, eu também tenho que higienizar, tá? Todos os produtos a gente precisa embalar. A gente trabalha com esses 2 produtos aqui na cozinha, com o filme de PVC e com a bobina picotada, que são esses saquinhos, para acondicionar os alimentos e manter eles bem fechados, tá? Depois de fechar, a gente precisa identificar, colocar o nome do produto e o dia que ele foi preparado, tá? Os produtos que a gente congela, eles duram bem 6 meses. A gente pode colocar 6 meses. E os produtos da geladeira, em geral, de 3 a 6 dias. Alguns produtos duram apenas um dia. Então, sempre peçam orientação para fazer essa etiqueta, tá? E aí a gente vai falar em específico do nosso almoço, que é o almoço grego. Então, o cardápio é a moussaka. A gente vai ter a opção vegana dessa moussaka, frango à moda grega. De acompanhamento, a gente vai ter o arroz à grega, que é aquele arroz cheio de legumes, a salada grega, que eu não vou saber falar o nome em grego, oriatiki, e o pão grego, que é o psomi, que a gente vai fazer também, para acompanhar essa salada. A sobremesa vai ser um iogurte grego servido com mel e castanhas, tá? Então, o psomi a gente vai fazer, e a gente vai fazer ele no sábado de manhã. É uma massa simples de pão, que leva farinha, sal, açúcar, azeite, orégano e fermento biológico. Quem trabalha na cozinha sabe que a gente já está bem treinado para fazer pãozinho. A gente vai tentar fazer um formatinho bonitinho e fazer esse cortinho para ele assar bem bonito. A gente vai guardar ele e no domingo a gente vai aquecer ele para servir, tá? A salada grega é uma salada de tomate, pepino, cebola roxa, pimentão verde, queijo Minas, que podia ser um outro tipo de queijo, mas a gente vai trabalhar com queijo Minas, azeitonas pretas e um temperinho que vai azeite, limão, orégano e sal. Então, no sábado, a gente vai lavar os ingredientes, cortar eles em cubo e montar as saladas. Mas, Adriana, por que a gente vai porcionar essa salada? A gente vai voltar a porcionar essa salada, e eu vou falar sobre isso quando a gente for falar de outros pratos, porque a gente tem tido uma reclamação recorrente. No meu prato não veio todos os ingredientes. Ah, quando eu fui servido não tinha tal coisa. Ou a pessoa que serviu não me colocou todos os ingredientes no prato. Então, a gente vai porcionar para atender essa demanda dos nossos clientes de que todo mundo receba a mesma salada. A gente vai montar a salada com a mesma quantidade de tomate, pepino, cebola, pimentão, de queijo e azeitona para todas elas ficarem iguais, tá? Então, esse porcionamento vai ser também feito no sábado. A moussaka, que é uma lasanha de berinjela, para quem não conhece, eu amo esse prato, ele é maravilhoso. Só que ele é um prato um pouco trabalhoso que tem várias etapas. Então a gente precisa
lavar e fatiar finas as berinjelas e as batatas, e a gente pode grelhar ou assar, e é obviamente que eu vou levar isso no forno com azeite para assar até elas ficarem douradinhas, tá? Isso faz com que a gente tire o excesso de água dessa berinjela. A gente vai fazer um molho de carne, que é um ragu, então é carne bovina bem refogada, com cebola, com alho e com molho de tomate, tá? Deu uma alterada aqui, eu já arrumo. O molho bechamel, que a gente está acostumado a fazer, que é aquele molho branco com farinha de trigo, manteiga e leite e parmesão. Aqui ele fala de colocar gemas de ovo, mas eu não tenho coragem de colocar gemas de ovo, não. Então a gente vai fazer o molho branco. E aí, para montagem, a gente vai fazendo os nossos GNs, de preferência os GNs que são mais fundos. A gente vai fazer uma base, né, uma camada das batatas douradas. Por cima, a gente começa a dispor uma camada de berinjela, uma camada de ragu, outra camada de berinjela, outra camada de ragu, assim por diante. E a gente vai cobrir com uma camada generosa do molho bechamel e parmesão. O que eu estou pretendendo fazer aqui? Fazer essa montagem no sábado. Da berinjela com o ragu, acondicionar na geladeira. E no domingo cedinho, a gente fazer o corte dela, colocar nos pratos, porque esse prato também vai sair porcionado da cozinha, e finalizar com molho branco e parmesão. E essa embalagem que a gente está comprando é uma embalagem forneável. Para quê? Para que essa marmitinha possa voltar para o forno para gratinar esse parmesão, tá? Bem complicado, né? Mas é um prato que vale muito a pena, tá? O segredo desse prato é a gente assar até que a parte superior esteja dourada e borbulhando, que vai dar mais ou menos 40 minutos, talvez menos, porque o nosso forno é muito potente. E antes de cortar, a gente precisa deixar essa berinjela descansando de meia hora a 1 hora, para que ela fique firme e a gente consiga cortar. E aí, de novo, esses pratos serão porcionados para que a gente consiga cortar a moussaka por igual, bem firme, bem cortada, e essa moussaka ela seja acondicionada na bandejinha com cuidado, com carinho. Aqui eu não coloquei a montagem da moussaka vegana. O que vai mudar? Vai mudar que o ragu vai ser feito com proteína de soja e que o molho branco vai ser feito com leite vegetal. E não vai ter cobertura de parmesão, tá? Isso vai ser a diferença, mas aí o preparo e a montagem serão os mesmos. A opção é um frango à moda grega, que a gente vai usar frango em pedaços, frango, que é o Chester, que a gente ainda tem, e tem sido excelente para o nosso trabalho. Então, a gente vai colocar ele para marinar no sábado, ele vai ficar de sábado para domingo marinando, né, com alho, limão, com páprica, curma, sal, azeite, com iogurte. E aí, no dia seguinte, a gente vai assar, inicialmente com o papel alumínio nem precisa, porque a gente coloca a vapor no forno. Então a gente vai, depois de marinado, a gente vai passar ele no forno. Quando ele estiver bem dourado, a gente vai acrescentar a cebola e os pimentões e vai deixar até amolecer a cebola e o pimentão. E aí a gente finaliza com um fio de azeite e mais orégano na hora de servir, tá? Não é um prato tão difícil, não. O arroz à grega também é um prato bem gostosinho de fazer, só que ele dá trabalho, porque a gente tem que cortar a cenoura bem pequenininha, tem que cortar os pimentões bem pequenininhos, tem que picar a cebolinha e a salsinha bem pequenininho, e a cebola também bem pequenininha. A gente vai deixar esses legumes todos picadinhos no sábado, já separadinhos. No domingo a gente faz o preparo do arroz, quando ele estiver quase pronto, a gente entra com os legumes e deixa ali no vapor do arroz, terminando de cozinhar esses legumes, e a gente vai colocar uva passa também. Aqui é importante colocar que a gente vai manter um pouquinho de arroz branco, caso alguém queira, né? Caso alguém prefira o arroz branco. A sobremesa é um iogurte grego com mel e castanhas, e aqui há um ponto de impasse. Inicialmente a ideia é fazer esse iogurte grego na casa com leite, mas são muitas preparações que esse prato demanda. Então, a gente está achando que vai ser muito complexo. Então, é bem provável que a gente faça a compra desse iogurte. E aí, a gente vai fazer só a montagem. Como a gente vai ter muita preparação no sábado, essa montagem a gente vai fazer domingo cedo. Então, no domingo cedo, parte da equipe vai ser direcionada para fazer a montagem da sobremesa. E a sobremesa vai ser 100 gramas de iogurte,
alguns fios do mel e a castanha, que vai ser amêndoa e nozes pecan, já tostada. A gente pode tostar ou numa frigideira ou tostar no forno mesmo, colocado por cima, tá? Novamente a gente vai vender churros, porque, Adriana, não tem nada a ver, evento grego, eu sei, mas esse produto teve uma boa saída, ele teve um bom retorno, ou seja, a gente vendeu bem ele, teve um bom retorno financeiro, as pessoas elogiaram muito, então a gente vai vender churros assados novamente. E aí, como eu disse, a gente vai porcionar. Essa aqui foi a embalagem que a gente comprou, que é uma embalagem forneável para fazer os pratos quentes. Então a gente vai fazer moussaka com arroz à grega, moussaka vegana com arroz à grega e frango à moda grega com arroz à grega, tá? E vai identificar eles com a etiquetinha, como a gente sempre faz. A salada vai ser porcionada nesse pote, que é um pote de 400 ml, que é um pote relativamente grande, dá para montar uma saladinha bonita. E a sobremesa também vai ser num pote com tampa, e vai ser servido esse pote fechadinho, tá? Ou seja, tudo porcionado para a gente garantir a apresentação dos pratos. A gente sabe que a gente faz uma comida muito gostosa, mas a reclamação das pessoas tem sido na hora de servir, na hora de receber essa comida no prato, tá? Então, para elevar o padrão de atendimento em um almoço para 350 pessoas não é fácil, né? E a gente trabalha com um público muito exigente, né? O nosso público é um público exigente, exigente porque conhece muito de gastronomia, porque tem hábito de viajar, de comer fora, e mesmo sabendo que é uma equipe de voluntários que faz esse almoço, há uma cobrança em relação à entrega, né? Em relação à apresentação, em relação ao atendimento. Então, a gente vai focar na entrega da experiência e não na entrega da comida simplesmente, tá? A gente precisa agir com um pouco mais de antecipação, né? Um pouco mais de planejamento, com gentileza e cuidado para lidar com esse público, tá? Então, a nossa intenção é que esses almoços eles sejam cada vez maiores, que eles tragam cada vez mais pessoas para a casa transitória e que eles tragam cada vez mais verba para a casa transitória. Esses almoços são muito importantes para casa. E para isso a gente precisa se atentar aos detalhes, né? O primeiro impacto é, nossa, mas a gente já trabalha tanto, como assim? Mas depois a gente agradece esse pedido de melhora, porque são esses pedidos de melhora que fazem com que a gente olhe para o trabalho, pense em maneiras de melhorar o trabalho e fazer esse serviço crescer. A gente quer que mais pessoas venham, tá? Então, de novo, eu sempre falo isso em todo evento, eu vou repetir com carinho. Os eventos na Casa Transitória são muito importantes, tanto do ponto de vista financeiro, porque trazem verba para ações desenvolvidas na casa, trazem insumos para a utilização no dia a dia do atendimento aos assistidos, mas principalmente porque eles trazem visibilidade para a casa e para o trabalho social que é realizado nela. Possíveis doadores, parceiros, voluntários conhecem a nossa casa através dos nossos eventos e devem participar também, né, de festas que a gente faz para assistidos. A nossa equipe é conhecida pela alegria e pelo acolhimento. Então, cuidar do ambiente de trabalho e exercitar a caridade, a generosidade e a amorosidade com todos que vêm ao evento é a coisa mais importante que a gente tem que fazer, tá bom? Então, vamos lembrar do nosso papel de anfitriões, não só anfitriões dos nossos clientes, mas também anfitriões de novos voluntários, e exercitar aquilo que a gente aprende nos cursos, que a gente estuda, lê nos livros, e aí a gente tem uma provinha prática, que são os dias do evento, como é que a gente aplica esse comportamento que a gente coloca no MR que está tentando fazer. A gente põe no MR que está tentando cumprir, e chega no dia do evento e fica estressado com o coleguinha, não pode. Que sejamos todos pacientes, carinhosos, atenciosos e comprometidos com os nossos visitantes, com os nossos irmãos de trabalho e conosco mesmos. Vamos reforçar a importância da relação respeitosa e harmoniosa entre voluntários e funcionários, destacando que, por sermos espíritas, devemos dar o exemplo através da conduta ética e empática. E os funcionários da casa são os nossos grandes parceiros, né? Eles permitem que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho. Então, a gente tem que ter um cuidado, um olhar mais carinhoso para com o funcionário, tá?
Caso seja necessário solicitar o apoio de algum funcionário da casa transitória, o mesmo deve ser feito por uma diretoria ou coordenação e diretamente ao gerente Carlos. Então, eu peço que vocês nunca façam demandas diretamente aos funcionários. Sempre que houver uma necessidade, que fale comigo ou que fale com a Luciana, para que a gente possa direcionar isso da maneira correta para o gerente, que é o responsável, tá? Aqui as nossas lindas equipes. Tem eventos que essa foto está enorme, tem eventos que essa foto está minúscula. E eu espero que no evento grego a gente faça uma foto com muitos voluntários, porque vai ser um evento complexo, um evento, né, de pratos diferentes. De primeira vez, toda vez que é a primeira vez a gente fica um pouco nervoso. Então que a gente tenha uma foto bem grande de muitos voluntários da casa. E principalmente que a gente lembre para quem e por que nós estamos fazendo esse trabalho, né? A gente tem o nosso mestre maior, que é o nosso governador planetário, que é Jesus, e abaixo dele seus emissários, que são os mentores da casa, que são os espíritos elevados, que estão nos dando tanta sustentação e tanta ajuda. E eu sempre gosto de falar isso nas orações que a gente faz antes do trabalho ou nos encerramentos. Agradecer a equipe espiritual. A gente faz muito pouco, eu tenho certeza que a equipe espiritual é a grande responsável por tudo que a gente faz na casa, por tudo que a gente consegue elaborar e fazer para o nosso assistido, para os nossos visitantes. Então, que a gente possa estar harmonizado, que a gente possa estar equilibrado, que a gente possa estar consciente e nessa consciência a gente preste atenção nos nossos pensamentos e trazer ali para dentro somente pensamentos elevados, pensamentos edificantes, que a nossa palavra, né, que a nossa fala, ela seja edificante, que ela seja equilibrada, que ela seja harmonizada, e que assim a gente permita que a equipe espiritual possa atuar ao nosso lado, que a gente possa realmente fornecer os braços, né, fornecer a energia que eles precisam para executar o trabalho, e que a gente possa sempre estar conectado com a equipe espiritual, sempre se lembrar que o trabalho que a gente faz é pelo nosso amado mestre, é por Deus, né? Para nós, é para nossa evolução, é para o nosso crescimento, é para nossa alegria e felicidade, que a gente fica numa felicidade tamanha cada vez que cada evento termina. Então que a gente possa se lembrar disso e entender e sempre ter em mente por que nós estamos lá. Tá bom? Eu espero todo mundo na sexta-feira. Na quinta-feira a gente vai ter atendimento ao assistido e a gente já deve adiantar alguma coisa, olhar alguma coisa, ver alguma coisa, tá? E no sábado a gente entra colocando a mão na massa, tem bastante trabalho para fazer, tá bom? Eu espero por todos vocês. Até lá!